Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez o Missionário Santo está trazendo mais um momento da Palavra de Deus para o meu coração, para o seu coração. Já desejando aí a paz do Senhor. Que Deus abençoe nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nessas madrugadas. E nós vamos para a Palavra. Mas bem antes, eu gostaria muito que você aí que ainda não é inscrito, se inscrevesse no canal, compartilhasse, curtisse, comentasse e ativasse o sininho para poder chegar todos os vídeos para você. Você ainda que não é inscrito. E você que é inscrito, continue aí, compartilhe, vamos juntos evangelizar, porque evangelizar é muito importante nos tempos de hoje, né? E hoje eu estou trazendo aqui para vocês o livro de Salmos, né? E o livro de Salmos é o Salmos 23. Nós vamos meditar através do livro de Salmos. Deus ele vai falar comigo, Deus vai falar contigo. Se você que está procurando aí uma resposta de Deus, Deus ele vai falar contigo nesse momento, né? Não deixa, fica até o final do vídeo, não deixa por nada ali. Não faça como Marta, né? De fazer outras coisas e deixar de falar ali com Deus e ouvir ali a palavra de Deus, né? Então, Deus quer falar com você, não deixa de ouvir ali a voz de Deus. E vamos para o livro de Salmos, o Salmos 23, povo lindo de Deus. Vou procurar aqui, Salmos 23. Já cheguei aqui no Salmo 50. E aí vamos para o Salmo 23. Olha, Salmos 30, 32. Estamos chegando no 23. Não se esqueça, viu? Não se esqueça de compartilhar. Vamos juntos evangelizar, né? Olha o Salmo 23. Estou trazendo para mim, para você, né? Olha o que Deus vai falar ao nosso coração através desse Salmo 23. Que Deus vai falar assim para mim e para você, ó, lá no livro de Salmo 23. Vamos para o livro de Salmos. Olha, o Salmo de Davi, o Salmo 23, é um salmo muito importante para nós. Que a gente possa vir ali entender sobre os salmos, entender sobre a palavra de Deus, né? Já quero deixar aí para vocês aí que tem congregação, né? Que ali é o anjo da igreja em que Deus te ordenou. E Deus pede sempre para me falar isso, eu vou sempre estar falando, né? Para que você entenda que Deus, ele é o Deus de maravilha, ele é o Deus do impossível, ele é o Deus que tudo sabe, tudo vê. E ele diz, fale para ele, meu filho, não minta para os seus irmãos, fale somente aquilo que eu coloquei para você falar na minha palavra, sem aumentar, sem diminuir, sem enrolação, totalmente ali no espiritual. Deixa de ser carne e deixa o Espírito Santo aí pronto para o Espírito Santo de Deus habitar. E não mentir para os seus irmãos. Deixa Deus te usar, que Deus ele quer fazer o mais na vida de cada irmão que está ali pronto para receber a palavra de Deus, né? Porque tem muitos irmãos que ainda não entendem da palavra de Deus, meus irmãos. E eu preciso falar para vocês o que Deus pede para me falar. Porque se eu enrolar, eu vou estar mentindo primeiro para mim mesmo e em seguida para os meus irmãos. E isso não é bom. E isso deixa o coração do nosso Deus triste, né? Olha o que é que fala no Salmo de Davi, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Olha só. O Senhor é o meu pastor. Nada faltará. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pasto. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola.
Prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor por longos e longos dias. Povo lindo de Deus, olha que palavra maravilhosa. É a palavra do nosso Senhor, nosso Deus. Ele fica feliz por saber que ainda existe homens e mulheres de Deus que fala do seu evangelho, que fala da sua palavra e que evangeliza as pessoas em espírito e em verdade. Deus, ele fica muito feliz comigo e com você aí que está fazendo a vontade dele, povo lindo de Deus. E olha no livro de Salmo 23, o Salmo de Davi. Olha o que Davi ali, na verdade, é o próprio Deus falando na boca de Davi para mim e para você no amanhã, no agora e no sempre. Olha só. Olha só. Eu vou falar agora voltando. Se eu falei do 1 ao 5, 6, eu vou falar do 6 voltando e Deus vai me usar para te explicar sobre o livro de Salmos e sobre o que ele quer falar conosco. Olha só. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. O que Deus está falando para mim e para você é que nós temos que ter a certeza que Ele está conosco, mas também se nós estivermos com Ele. A sua bondade, a sua misericórdia me seguirão e vai estar comigo e vai estar contigo. Todos os dias o nosso Deus, ele está comigo, ele está com você, mas só se você estiver com ele, se eu estiver com ele. Povo lindo de Deus, não adianta a gente ler o Salmo 23 sem ter Deus. A gente primeiro tem que buscar e clamar e adorar e exaltar e glorificar em espírito e em verdade. E Deus, ele vai ouvir o nosso clamor e Deus, ele vai estar comigo e com você. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor por longos e longos dias. O que significa longos e longos dias? Não vai ser por toda a vida. Por quê? Porque nós vamos partir ou Jesus vai voltar. Então é por muitos e muitos tempos eu e você vai estar dentro da casa do Senhor, fora da casa do Senhor evangelizando, e ele vai estar caminhando junto com a gente, e a gente vai estar sempre com o papai, e a gente vamos estar ganhando as vidas para o reino, evangelizando por longos e longos dias. A gente vai estar ali congregando, servindo a Deus, vamos estar do lado de fora e do lado de dentro, porque nós temos missão a cumprir. Então, por longos e longos dias, eu e você vai estar nos caminhos do Senhor até a volta de Jesus ou a nossa ida para o céu. Ainda não. A gente vai ficar no aguardo da volta de Jesus. E agora nós vamos, meu povo. Olha, agora eu não sei dizer se é versículo ou se é capítulo, né? Vou falar em numeração, né? Agora é o número 5. Ó, número 5. Prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice
transborda. Sabe o que é que Deus está falando comigo e com você? É que no meio das tribulações, do que há de vir, olha só, do que há de vir no amanhã, no agora, no daqui a pouco, nós temos que pedir a Deus, como Davi pediu naquele momento em que ele sabia que ia se deparar com muitas pessoas, principalmente os nossos irmãos, atrás de fazer perversidade com a gente, por conta que eles têm dentro dele, que a luta não é carnal. Explique para os seus irmãos, não deixe os seus irmãos ficar com raiva dos outros irmãos da congregação por conta que de repente você possa passar na cabeça dele ali que aqueles irmãos estão com inveja de vocês e está querendo prejudicar vocês. Vou dar um exemplo. Eu chego na congregação e os meus irmãos ali, muitos gostaram e outros... Aí o irmão vai dizer assim, ó, ele não gostou do irmão porque ele tem inveja do irmão. Aí eu vou falar assim, ó, tá repreendido, guerreiro de Deus, tá repreendido por quê? Por quê, irmão? A luta não é carnal, e sim a luta é espiritual. E aquilo que está dentro do meu irmão porque não gostou de mim, é claro que eu vou ter que entender que é aquilo que está dentro dele. Espírito maligno por conta de que ele ainda não deixou Deus habitar por completo no seu coraçãozinho e nem na sua mente. Então nós temos que repassar a verdade para os nossos irmãos para que de repente eu não jogue o meu irmão contra o outro por conta que eu vou falar para ele que é inveja, porque na verdade não é inveja, é a luta espiritual. Prepara-me uma mesa. Olha, Davi já pedindo a Deus, e Deus ali fez Davi escrever para que eu e você hoje entendesse. Prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Davi falou dos meus inimigos. Davi não falou dos seus irmãos. Você viu Davi falar na presença dos meus irmãos? Não, Davi falou na presença dos meus inimigos. Quem é os inimigos de Davi? É a mesma coisa que Deus falando com a gente, né? Que está preparando a gente na presença ali de algo ruim que vai acontecer comigo, com você, e Deus ele não vai deixar porque nós estamos com ele. E Deus falou através da boca de Davi: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Davi pediu os cuidados de Deus para com a sua vida, para que Deus ungisse ele, para que nenhum mal, nenhum espírito das trevas ali quisesse atrapalhar a vida de Davi. Quando o meu cálice transborda, alegria, felicidade, paz no interior, tranquilidade. Deus quer para mim e para você, povo lindo de Deus. Olha como a palavra de Deus é linda. Olha como esse salmo de Davi, escrito por Davi, com ali a sabedoria de Davi, mais a inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo sobre ali Davi. Olha agora o número 4. Olha só. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. O que Deus está falando para mim e para você, que, olha só, que se ainda eu andar pelo vale da sombra da morte. O que seria o vale da sombra da morte? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou naquele lugar que é muito perigoso, que ali nem todo mundo consegue entrar, que ali nem todo mundo consegue caminhar, por conta que é vale da sombra da
morte. Se fala sobre o vale da sombra da morte, algo ruim pode acontecer comigo e com você. Mas Deus fala que eu e você, ainda que nós andasse por esses caminhos do vale da sombra da morte, a gente não vamos temer mal algum. Sabe por quê, irmão? Porque Ele está comigo e está com você. Só que, porém, se eu estiver com Deus, com Ele, e se você estiver também com Deus, mal algum vai acontecer em nossa vida. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mal algum irá acontecer, né? Porque o Senhor está comigo e a sua vara e o seu cajado me consola. Ela vai cuidar de nós, o amor de Deus, a tranquilidade, a paz vai estar ali com a gente. E as trevas não prevalecem sobre o povo de Deus, que é eu e você, povo lindo de Deus que vai morar no céu, porque eu creio e eu acredito que nós somos um povo lindo, um povo escolhido de Deus que vai morar no céu e que Deus acredita em mim e em você. Olha agora no 3, povo lindo de Deus. Refrigera a minha alma. Quando Deus fala isso através de Davi, e Davi fala ali com Deus, porque você sabe que isso é a inspiração do Espírito Santo de Deus, né, irmão? Vocês têm que entender, tudo que foi escrito que está aqui, foi Deus que fez, para que eu e você hoje soubesse das suas maravilhas. Refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Quando pede refrigério, quando você está com Deus e você diz assim: refrigera a minha alma, Senhor, você está pedindo um descanso, uma paz. E quando você, de novo, você vai se preparar para evangelizar, você vai dizer o que para Deus? Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome, para que Deus possa cuidar de você. Mas você tem que entender, povo de Deus, que nós temos que estar alinhado com Deus. Nós temos que ter ali a aliança sempre com Deus. Não se desviar nem para o lado nem para o outro, para que Deus ele continue com a gente. Olha só agora o número 2. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansalmente às águas tranquilas. Aquele momento do descanso, que ali você tirou um dia muito cheio de trabalhos, evangelizações, retiro, batismo, cuidados com as ovelhas, amor sempre ao próximo, o cuidado com falar, como agir, os cuidados com pensar. Ali passou um dia cheio e você pediu a Deus um deitar em verdes pastos. E guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Quando você pede isso, você está pedindo a Deus um descanso e pedindo a Deus: Senhor, esteja comigo. Esteja comigo, porque eu preciso do Senhor. Eu preciso sempre do Senhor. Eu preciso sempre de Ti, ó Deus da minha vida. Porque, olha só o final: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, de nada eu terei falta. E aqui nós vamos finalizar essa palavra de Deus do Salmo 23.
Foi maravilhoso? Foi rápido, irmão? Precisou de enrolação? Precisou de tentar explicar com o intelectual, com a sua sabedoria intelectual, com o seu estudo grandioso? Precisou de tanta coisa para explicar algo simples, rápido, correto, sempre com Deus nos caminhos, sempre com Deus falando através de mim, sempre eu deixando o Espírito para que o Espírito Santo de Deus habite e continue me usando para glorificar o seu nome e para ensinar a mim primeiro e depois compartilhar com vocês, meus irmãos, meus amados, povo lindo de Deus. O livro de Salmo, vocês gostaram? Deixa no comentário, se inscreve, curta, compartilhe, comenta bastante. Eu sei que o canal é novo, eu sei que tem pouquinho inscrito, mas eu preciso de você para que esse canal cresça, porque é o Evangelho do Senhor que tem que crescer. Esse canal é o Evangelho do Senhor que tem que crescer. Que o Senhor cresça, que esse canal, esse meio de evangelização cresça e que eu fique bem pequenininho e que Deus possa me usar da forma que Ele quer para poder abençoar você, para poder edificar a sua vida, para poder facilitar mais na sua visão, nos seus pensamentos, e você aprender mais de Deus e você dizer assim: hoje eu sei um pouco de Deus, porque eu ouvi alguém falar com mais facilidade, eu entendi, não precisou de enrolada, não precisou de falar alabaxúria sobe, alabaxúria desce, alaba canta, 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 mas nada de Deus. Precisamos só entender que Deus, Ele precisa do Espírito para que o Espírito Santo dele possa usar a mim e possa usar você também, porque Deus diz: eu acredito ainda que existe sim alguém que vai falar da minha palavra e que eu vou confiar. Deus acredita em mim e Deus acredita em você. Deus nos dá a oportunidade para que a gente possa fazer o evangelho dele valer a pena, a gente ser o exemplo do evangelho e não ser a vergonha. E essa é a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo com Deus e a paz do Senhor Jesus. Povo lindo de Deus, fui!